Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, depende de quem esteja me vendo. Bom dia, eu sou Filomena Carreira. Para quem já me conhece, para quem já está aqui, para quem já é inscrito no meu canal, meu beijo bem grande para todos vocês. Para quem não é inscrito, eu peço, se inscreva, faça parte desta comunidade de Filomena Carreira Sem Fronteiras, porque o Sem Fronteiras significa que nós não temos fronteiras, desde o falar de Angola, falar de qualquer assunto, até brincar, porque hoje a intenção é brincar um pouco, tá bom? Beijo grande, dê o gosto, faça comentário, se inscreva no canal, esteja comigo, esteja com todos nós. Beijo grande para vocês. Pois é, mas hoje eu estou aqui para brincar. Estou aqui para brincar, para descontrair, porque as notícias de Angola são sempre pesadas, né? Pesadas. Se vocês me vissem por inteiro, vocês já iam começar por rir, né? Vestir metade, eu sou que nem jornalista. Antigamente era meio assim. Os jornalistas eu frequentei muito. Os canais de televisão, as televisões do Brasil. E havia muitos jornalistas que entravam na área de programação, né? Principalmente telejornal, até mesmo dos programas, os caras chegarem de calça jeans, ganga, como falam aqui em Portugal, e tenisão no pé, e de repente só botavam a parte de cima, né? Camisa, gravata, paletó, a parte de baixo, calça jeans e tênis, né? Eu olhava e dizia, nossa, um conjunto assim meio esquisito, né? Porque normalmente a pessoa quando veste o fato, ou o terno, como se diz no Brasil, veste por inteiro, né? Portanto, como na tela só aparece daqui para cima, né? A gente está vendo aquela pessoa toda incrementada daqui para cima, não vê da metade para baixo, né? É mais ou menos como eu tô, né? Quem está me vendo assim, tal, arrumadinha, parte de baixo não está vendo. Porque se eu levantar, vocês vão dizer, uai, que apresentação é essa? É isso mesmo, né? Então, mas eu convidei o João Lourenço para vir tomar café comigo, mas ele disse, não, está muito ocupado. Está muito ocupado porque ele tem que dar entrevistas para justificar que Angola não tem fome, não é? Ele tem que dar entrevistas para dizer que a economia do país está ótima, que precisa de investidores, mas que independente de qualquer coisa está ótimo e que ele é agora o próximo candidato às eleições, tirando Adalberto Costa Júnior, né? Ele é o próximo candidato, mais uma vez, pelo MPLA, não é? Estamos ferrados. Eu tenho que ter cuidado, porque assim, também estamos com um problema sério, né? Aqui na plataforma, a gente tem que ter cuidado com as imagens que mostra e com o que fala, não é? Eu até posso falar o merdita, mas assim, dependendo das imagens que mostra, como a gente trabalha para o canal, dependendo do que mostra, não é? Se dá um pouco mal. Mas então, hoje o vídeo é, olha aqui aparecendo, a fome é sempre relativa, diz João Lourenço. Isso são as notícias que a gente recebe. É relativo, né, João Lourenço? Eu te convidei para tomar um café da manhã comigo. Você tá bonito, né? Pois é, aparece a imagem de João Lourenço e um cadáver. É isso mesmo. João Lourenço é isso. E eu ainda o convidei para tomar um café comigo. Apesar que o meu café é pão, no máximo queijo e presunto, João Lourenço. Também não vai além. Estou um pouquinho melhor, obviamente, com o meu povo, mas também não ia muito além, né? Do jeito que tu tá gordo, epá. Talvez ele não gostasse, talvez ele não gostou do cardápio. É diferente da época em que eu fui diretor hoteleiro em Angola, não é? E que, óbvio, levava por conta, né, do que o hotel tinha aí, comia, óbvio, pela minha posição, ainda podia comer alguma coisinha, né? Mas assim, vamos esquecer um pouquinho, ele não aceitou o convite, porque assim, quem sabe, ó, eu até vou apagar essa imagem, tá me fazendo mal aqui, né? Bom, ele não aceitou o convite, porque quem sabe, ao vivo, olho no olho, não é? Para a gente pudesse ter algumas respostas e o filmasse, mas não aceitou o convite. Prefiro voltar ao meu passado, né? Meu passado. Eu, quando faço vídeo, gosto muito nesse tipo de assunto, de brincadeira, eu gosto muito de falar do meu passado. O meu passado tem coisas gostosas para falar, né? Eu sempre fui uma pessoa meio doida, meio maluquinha,
meio brincalhona, até descobrir que tinha câncer. E mesmo assim o câncer só veio renovar ou me mostrar um lado positivo da Filomena. Porque a Filomena, até o câncer, era maluca total. Mas era uma maluca boa, né? Eu sempre tive um espírito humanitário, mas eu era uma maluca boa. Portanto, eu lembro que no último vídeo eu falei um pouco das minhas aventuras, de quando eu casei, de quando meu marido era engenheiro, e nós fomos morar no Pará, numa cidade chamada Santarém. E naquela época, isso em 75, a cidade de Santarém só tinha uma avenida asfaltada. O resto eram, assim, áreas não asfaltadas, né? Hoje eu lembro, parece Angola. Mas, e as casas, tirando essa avenida, eram palafitas. Com as chuvas naquela área, naquela cidade, eram torrenciais, eram assustadoras. Não sei como está hoje, o pessoal de Santarém possa me ver, mas eu lembro que a primeira chuva que deu, eu fiquei tão assustada, que eu pulei na cama, não queria sair da cama. Parecia que o mundo ia cair, né? Daí eu entendi por que tinham, né, aquelas casas mais simples, eram palafitas, porque corria um rio por baixo daquelas casas, naquela região. Portanto, só existia naquela época uma avenida, praticamente, de casas muito boas. E nós morávamos num conjunto que diziam, não sei se é verdade, mas diziam que era um conjunto que tinha sido construído pela Varig, ou não sei que era, ou de repente a Varig tomava conta ou pertencia, bom, não sei, era o que eu ouvia. E nós morávamos numa dessas casas, né? E ali eu tinha o meu cachorro, né? O meu macaco. E eu lembro que nessa época, né? Foi logo que eu casei, eu tinha uma moto, foi um dos presentes que eu pedi para o meu marido. Eu queria uma moto, porque eu sempre fui motoqueira na minha juventude, né? Eu queria uma moto, ele não queria me dar. Eu falei, vai dar. Eu já contei um pouco dessa história. Depois que ele me deu a moto, né, eu virei assim o desfile da cidade, né, uma mulher andar de moto, meu Deus do céu, aquilo era ser mal falada pelas outras mulheres, né? Vocês imaginem o reticências, daí para baixo, era eu desfilando na cidade. Aquele corpo, né, calor de 40 graus à sombra, né, eu não andava pelada de modo algum, sempre tive muita consciência de bom senso, mas andava de shortinho, tênisinho, camisetinha, tal, mas chamava atenção. Então a polícia me parava, queria me multar, eu não entendia por quê, porque eu não andava numa moto que precisasse de carta, eu andava numa mobilete. Mobilete é aquelas motos, eu acho que todo mundo sabe que é uma mobilete, é que nem a lambreta, aquela mais simples, pelo menos no Brasil, mobilete não precisa de carta, né? Então eu andava na mobilete, mas tentava, obviamente, respeitar todas as regras, independente de uma mobilete. E mesmo assim a polícia me parava. Me parava e a senhora vai levar uma multa. Eu disse, mas tu vai levar uma multa por quê? O que eu fiz demais? E pegava no papel e a senhora vai levar uma multa porque a senhora estava em excesso de velocidade. Cambaus, aquela porcaria não anda nem a 50 por hora, né? Eu disse, mas senhor policial, esta porcaria não anda, não dá nem 50, como é que eu vou levar? Vai levar uma multa porque está em excesso de velocidade. Eu disse, mas, pelo amor de Deus, isto aqui não anda nada, isto aqui a gente põe o máximo, não anda, preciso quase pedalar para ajudar. Vai levar uma multa. Mas ele estava dando a multa e olhando para as minhas pernas, né? Eu dizia, senhor policial, pelo amor de Deus. E eu chorava. Tá bom, em consideração que a senhora é nova na cidade, a senhora é esposa do senhor engenheiro, porque era o único engenheiro da cidade, era o meu marido. Não vou multá-la dessa vez, mas tome cuidado que eu estou sempre de olho na senhora. Passou uma vez, passou duas. Por mais ingênua que eu fosse, 17 anos, eu não era burra, né? Na terceira que ele me parou e veio com esse papo. Eu falei, bom, eu posso ser esposa do engenheiro, mas, de novo, excesso de velocidade. Não, porque a sua lanterna está quebrada. Eu falei, mas nem que tivesse quebrada. Em pleno luz do dia, com 40 graus, eu preciso de lanterna.
Então eu fui começando a ficar um pouquinho mais esperta e a querer pegar. E depois houve uma vez que eu não aguentei, virei para o policial e falei: o senhor está querendo preencher a multa, mas o senhor não tira os olhos das minhas pernas. Qual é o seu problema? Não, não, isso é a senhora que está tendo essa impressão. Eu falei: não estou tendo impressão nenhuma, então passe a multa, me dê a multa, que eu levo a multa. Mas eu vou ter que justificar ao meu marido por que eu levei a multa e eu vou, tá, levar adiante e ver se paga essa multa. Não, não fique nervosa, mas ele não tirava os olhos das minhas pernas. Portanto, muitas aventuras. Mas a principal delas foi que depois que eu tive a minha filha e fui morar numa outra casa, né, após o nascimento da Carolina, nós mudamos para uma casa maior. E até já contei aventuras num dos vídeos, acho que o último vídeo que eu fiz, da história do abacate que eu dei para ela, né? Porque a minha avó foi morar junto comigo. Então, nessa época, meu marido me tirou a moto. Falou: não, acabou a moto. Eu achei uma injustiça, uma ditadura. Juro, achei uma injustiça, não se faz isso. A pessoa que é motoqueira. Eu adoro motos até hoje. Independente da minha idade, adoro motos. Aí eu falei: peraí. Eu quero aprender a dirigir. Não. Como não? Eu não tenho moto, tenho que dirigir carro. Até porque eu tenho uma filha agora, minha avó está aqui comigo. Não. Quando você quiser dirigir, eu te levo. Eu falei: não, eu não preciso de ti. Eu quero aprender a dirigir. Naquela época eu tinha mania de que, independente do trabalho dele como engenheiro, quando chegava em casa, eu tinha uma área no quarto da minha própria filha, tão bonitinho, tudo arrumadinho. Eu tinha um canto, que era um quarto grande, onde ele tinha a mesa dele, rádio amador. Então ficava ele lá com aquele sistema todo de rádios, né? Aqui fala capa não sei das quantas. Aí o outro respondia: aqui fala gaivota não sei das quantas. Eu olhava para ele nervosa. Eu dizia: capa não sei das quantas, eu quero aprender a dirigir. Um dia de tanto eu encher o saco dele, primeiro porque estava no quarto da bebê. Então, de tanto capa não sei das quantas, e gaivota não sei das quantas, e jacaré não sei das quantas, eu falei: você além de tudo está acordando a bebê. Não, ela não acorda. Ela dorme, só come e dorme. Eu falei: faz isso em outro espaço da casa, mas não no quarto da menina. Não, é uma forma até dela se habituar, de ter o som do pai dela. Eu falei: eu quero aprender a dirigir. Bom, na época nós não tínhamos um carro nosso, nós tínhamos o carro da empresa, que era um Fusca velho, caindo aos pedaços, um Fusca azul. Tem até uma história do Fuscão Preto, né? Não sei se vocês conhecem a história do Fuscão Preto, que foi até, não sei, acho eu que do Brasil, essa história. Bom, ele tinha um Fusca azul. O Fusca azul não tinha freio, né? No pedal, não tinha quase freio de mão, a gente tinha que puxar muito o freio de mão, e não tinha limpa-para-brisas. E ele brincava muito comigo, porque eu dirigia muito bem, e dizia: você sabe como é que se aprende a dirigir? Eu falei: não, mas eu quero que você me ensine. Ele falou: pois bem, é num carro caindo aos pedaços. Eu dizia: como assim? Que horror, credo. Ele dizia: é num carro caindo aos pedaços. Você tem a certeza que você quer aprender a dirigir? Eu falei: claro que eu quero, antes de ir para uma outra escola que sai caro. Pobre tem essa desvantagem, né? Você vai me ensinar a dirigir e o único carro que a gente tem é esse. Tem certeza? Aí ele foi. Um dia teve paciência, a minha avó ficou com a minha filha e fomos para a autoestrada. E na autoestrada, então, ele me dá a primeira aula. Eu não conseguia pôr o pé no pedal, tremia que nem vara verde. Bom, depois dele: você acalmou, por favor? Senão eu vou desistir. E eu falei: bom, é assim, estou tentando. Então se acalme, porque senão eu vou desistir e vou voltar para a cidade. Bom, depois de eu me acalmar, respirar fundo, eu consegui. Ainda bem que era uma estrada que não tinha tanto movimento assim. Bom, depois de eu conseguir, né? Quando você está iniciando, pelo menos, não sei se todo mundo é assim, eu fui assim. O carro, aos trancos e barrancos, né, no início, mas eu consegui, né? Depois que eu consegui, né, ele foi me direcionando, né, da melhor forma, como é que eu deveria, primeira, segunda, depois chegou a um ponto da estrada que a gente saía para uma outra estradinha,
e tinha uma área mais elevada, como se fosse uma subida. Então ali ele mandou parar, e depois ponto de embreagem, foi me dando todas as aulas. Foi um dia de aula. E nesse mesmo dia eu voltei para a cidade dirigindo. E eu não queria, eu falei, bom, na cidade já tem movimento de carros, né? E eu falei, eu não quero, eu tenho medo. Ele falou, não, você vai voltar e você vai aprender já a dirigir dentro da cidade. E dentro da cidade, estava com ele do lado, eu fui dirigindo e estava tudo bem. Bom, como correu tudo bem, no dia seguinte eu acordei toda empolgada, mas toda empolgada, já comecei. Vamos fazer mais uma aula, só que agora na cidade. Não tenho tempo, vou trabalhar, mas quando eu voltar, quem sabe? Eu esperei ele chegar em casa afoita já. Falei, vamos fazer uma aula? Não, estou aqui com o jacaré não sei das quantas, com o capa não sei das quantas. Eu falei, só uma hora. Não, agora não dá. Agora estou aqui com os meus colegas no rádio e tal. Ficando nervosa. Falei para minha vovó, a minha avó era que nem um pitbull. Eu falei, vó, é assim, eu vou dar uma saída. Vai dar uma saída onde? Eu falei, é uma saída rapidinho. Peguei a chave do carro sem ele ver. Falei para minha empregada, que não é empregada, eu sempre chamei de assessoras do lar. Falei, ó, segura as pontas aí. Distrai a minha avó, eu vou dar uma saidinha, tá? Peguei o carro, olhava para tudo que era lado, porque o Fusca, pelo menos os mais antigos, tinha aquela janela relativamente pequena na lateral, né? Aquilo é um risco de vida para quem não sabe dirigir. Bom, saí na maior e fui. O carro me parou 500 vezes na cidade, mas 500 vezes. Portanto, eu até já contei, acho que no segundo vídeo, algumas aventuras, que o carro parou no meio da cidade, que eu fiquei sem gasolina, que eu fiz um cara de um autocarro, como falam aqui em Portugal, no Brasil a gente chama de ônibus, descer do ônibus para ajudar a empurrar o carro. Portanto, passei por 1000 aventuras. 1000 aventuras. Se vocês me perguntarem, tiveste receio? Nenhuma. Nenhuma. Fui realmente aquilo que a gente chama no Brasil de cara de pau. Cara de pau. Nunca me senti aflita para nada. Agora, quando eu chegava em casa, obviamente, ele dizia, onde você teve? Que eu saí lá fora e não encontrei o carro. Você não quis me ajudar, eu saí sozinho. Fui aprender a dirigir. Minha avó botava as mãos na cabeça. Pelo amor de Deus, você não tem consciência, você é uma inconsequente, você é mãe de uma criança acabada de nascer. Já pensou se você sofreu um desastre? Sem contar que na cidade de Santarém, naquela época, não sei hoje, acho que hoje deve estar diferente, tinha muitos porcos na rua, andando na rua, como se fossem pessoas, muitos porcos andando na rua, e porcos bem grandinhos. E a minha avó se preocupava muito que eu atropelasse um porco. Já pensou se você atropela um porco? Mas o porco não tem que andar na rua, o porco tem que andar na calçada, ou então o porco tem que estar no curral. Oh, esse carro não tem freio, se chove, você sai na chuva, o carro não tem nem para-brisas. Você é louca, você não pode, você tem que andar com o teu marido, você não pode andar sozinha, você não tem carteira, você... Dizia, ai, vó, não se preocupa. Ai, como a senhora é exagerada, pelo amor de Deus. Aí um dia minha avó me vê sorrateiramente andando, parecia a pantera cor-de-rosa, me preparando para sair. Aí a minha avó me pega assim, eu não tinha percebido que a minha avó estava perto. Você vai onde? Eu vou numa loja comprar umas coisas para Carolina. Eu vou contigo. Eu falei, não, vó, não, é melhor a senhora ficar com a Carolina, porque eu volto já. 5 minutos. Eu vou contigo. Eu falei, vó, eu vou contigo. Tá bom, vó. Ao sair de casa, a rua onde a gente morava, onde estava a casa, era meio em descida. Portanto, o carro estava estacionado na frente de casa, né? Mas era em descida. Bom, quando a gente parava o carro, a gente puxava o freio de mão, né? Na hora em que eu entro no carro, né? Entro, me ajeito, tal. Naquela época não tinha aquela história de cinto de segurança, né? Entro no carro, dou a chave e tal, ponho o carro para funcionar. E minha avó vem calmamente. Naquela mesma rua onde eu morava, tinha porquinhos circulando.
E eu tinha que dar a volta no quarteirão para sair na avenida, né? Na hora que a minha avó está dando a volta para entrar, portanto, no banco de passageiro, na área ao meu lado, eu não sei por que cargas d'água solto o freio de mão. E na frente não tinha carros, graças a Deus. Mas solto o freio de mão. Quer dizer, em vez de eu esperar a minha avó entrar no carro para depois soltar o freio de mão, mas aquilo foi automático. Eu desliguei, eu pensei, bom, eu meto o pé no freio, né, do pé, e solto o freio de mão. Que num carro normal, poderia ser normal. Mas não era naquele carro. Aquele carro não era normal, né? Porque para eu poder frear com o freio do pé, eu tinha que bombar umas 10 vezes para aquilo pegar ar e conseguir frear. Agora, aquele carro ainda estava iniciando. Portanto, eu não tinha bombado. Eu freava. Quando eu ponho o pé no freio do pé, ele ia até o fundo. Não tinha freio. A minha avó, tadinha, na hora em que abre a porta, eu pego e solto o freio. O que é que acontece? O carro começa a deslizar. De repente eu olho para minha avó e a tranquilidade foi assim ao máximo. Eu olho para minha avó e digo, por que a minha avó está andando? Era o carro que estava andando, não era a minha avó andando do lado do carro, segurando no carro. Filho, pelo amor de Deus, parece carro. Filho, pelo amor de Deus. E eu dizia, vó, mas o carro está parado, vó, a senhora que não entra. E a minha avó gritando, filho, para o carro, filho, para o carro. Mas eu não estava olhando para frente, eu estava olhando para minha avó, mas o carro está parado? Eu falei, por que a senhora não entra? Entra, por que a senhora está andando do lado do carro? De repente, quando eu olho para frente, eu vejo um outro carro, porque o carro foi descendo de tal forma que aí eu puxo o freio de mão. Quando eu olho, foi uma coisa instantânea. Quando eu olho, eu tinha puxado o freio de mão, só naquela hora que eu me liguei. Foi assim uma sequência de atos muito rápido. Quando eu puxo o freio de mão, eu puxei com tudo. E aí minha avó cai no banco. Quando ela cai no banco, eu já estava perto até do outro carro. Sua louca, sua inconsequente, eu bem que falei que eu tinha que ver com você, sua doida. Bom, depois que ela se acalmou, eu fiquei quieta, né? A avó é a avó. Eu falei, a senhora está bem? A senhora está bem? A senhora fez ginástica, avó. Não fica brava comigo. Eu estou iniciando, eu não tenho professor. Você é uma inconsequente. Falei, vó, não fica brava, vó. Pelo amor de Deus. Eu estou aprendendo, vó. Não fica brava. Você! Imagina se eu não tivesse vindo com você. Agora sou eu que te vou dar aula. Eu falei, pô, eu só pensei isso. O outro já me deu aula, já me deu bronca. Agora ela também. Bom, depois que ela acalmou, eu falei, a senhora quer que eu volte em casa e pegue um remedinho, um calmante para a senhora? Fica quieta, não me enerva. Eu falei, vó, tá bom, vó. A senhora tá calma? Podemos ir embora agora? Tá bom, vamos. E cuidado com os porcos. Bom, arranquei devagarzinho, olhei para tudo que era lá. Arranquei na maior. Só que eu tinha que virar à esquerda para fazer a volta no quarteirão para ir para a avenida. Epa, na hora que virar à esquerda, era a Rua dos Porcos. Eu desviava de um, pum, pegava outro. Na terceira, sai um porco, mas era um porco que aquilo mais parecia um elefante de tão grande e se atravessa no meio do carro rapidamente. Eu não sei como aquele porco não morreu, como não houve um assassinato ali imediato. A minha avó bota as mãos na cabeça. Olha o porquinho. Eu meti o pé no freio. Foi preciso meter o pé no freio, bombar, e ao mesmo tempo puxar o freio de mão. E o carro fez um cavalo de pau. Mas cavalo de pau mesmo. E foi o que salvou o porquinho. A minha avó agarrada no negocinho aqui, ao mesmo tempo agarrada na minha perna. Quando terminou, quando o carro parou, ainda bem que não estava vindo outro carro, no outro sentido, a minha avó só olhava para o rádio. Cadê o porquinho? Eu falei, vó. Olhei para ela triste. Falei, vó, em vez da senhora estar preocupada comigo, a senhora está preocupada com o porquinho. Contigo? Então você quase me mata o porquinho e você quer que eu fique preocupada contigo? Falei, ai, vó, eu tô te avisando há muito tempo sobre os porquinhos que tem na rua e você tá... Você quer que eu fique preocupada contigo? Falei, vó, mas eu não matei o porquinho, vó. O porquinho tá ali, ó. Parece um elefante.
Ela apareceu de repente. Eu sei, por isso você tem que usar o freio. Eu falei, mas que freio se o carro não tem freio? Ai, meu Deus, eu vou voltar para casa. Eu falei, agora a senhora não vai voltar para casa. A senhora me encheu tantas paciências que queria vir comigo, porque se eu morrer, eu morro sozinha. A senhora quis vir comigo, não quis? Agora a senhora vai comigo. A senhora vai comigo. Eu vou andar devagar. A senhora viu como é que o carro funciona? É bombando, bombando, bombando e ainda puxando freio de mão. Ah, Maria, ela o tempo todo agarrada, botou o cinto de segurança e falou, pelo menos eu vou. E ela foi. E assim chegamos à cidade. Quando chegamos à cidade, a primeira coisa que ela falou, eu preciso ir ali na lanchonete. Eu falei, vó, a senhora está precisando ir no banheiro? Não, eu preciso tomar um café reforçado. Isto aqui foi uma aventura e tanto. Portanto, foram muitas aventuras que eu vivi para aprender a dirigir. Eu aprendi sozinha, praticamente sozinha. O meu ex-marido, pai dos meus filhos, me deu uma aula. Tanto é que após 14 anos, muita gente pode dizer, pô, Filó, você não tem vergonha, tá assumindo isso? Não, nenhuma. Eu saí de Santarém, eu depois fui morar, eu morei em vários pontos do Brasil, e o final foi São Paulo, né? Quando eu fui morar em São Paulo, capital, cidade de São Paulo, eu viajava de São Paulo para Santos, eu morei em Campinas. Em Campinas, eu acho que a polícia inteira de Campinas me conhecia. Eu não tinha dinheiro para tirar a carta, era caro. E teve uma vez que em Campinas estava na casa da minha mãe e não sei por que cargas d'água eu tive que tirar o carro da frente do prédio da minha mãe. Não sei se era para ele parar o carro dele, não lembro direito. E também fui dar a volta no quarteirão, né? Não sei se era para pôr na garagem, para ele pôr na frente, não lembro. Eu fui dar a volta. Para variar, nós tínhamos um problema sério com os nossos carros. Ai, meu Deus, é triste quando você tem falta de tempo. O meu irmão diz que é falta de tempo, né? Bufunfa, cascalho. E aquele carro era um Chevette, esse atual que eu estou falando agora. Também tinha problema no limpa-para-brisas e também estava com problema no freio. Mas não tanto quanto o Fuscão. Aí eu vou dar a volta, né, no quarteirão, aí era uma descida. Só que nessa descida, no Brasil, se para muito na rua, né? Os carros podem estacionar nas ruas. Você tem o sistema do cartão azul, acho que é cartão azul que chama, se não estou enganada, e você para nas ruas. Só que aquela rua era estreita e com estacionamento dos dois lados. E mesmo assim, aquela rua era subindo e descendo. Eu estou descendo e vem, me desculpa o termo, um anormal, tá? Subindo, eu descendo e o anormal subindo. Só que o anormal, eu nunca esqueço a cara daquele senhor, careca, com os óculos de fundo de garrafa, me vê uma morena, tá? Descendo a avenida, e o cara fica olhando para a morena, acho que ficou doidinho quando viu a morena, e em vez de vir na faixa dele, ele vai no meio da rua. E aquele Chevette também tinha outro problema, não tinha buzina. Aquele tinha um problema sério que não tinha buzina. Eu quando vejo o cara vindo no meio da faixa, portanto, no meio da rua, e tendo estacionamento dos dois lados, eu não tinha para onde fugir. Aí eu preocupada, porque o meu carro não tinha buzina. Eu falei, agora, eu abro o vidro e começo a gritar, meto o pé no freio, portanto, eu parei. Eu não andei mais, eu parei, meto o pé no freio, paro, abro o vidro e começo a gritar. Mas eu gritava que nem uma esgoelada. Eu gritava, né? Ei, cara. E o cara só subindo, andando e olhando para a morena. E eu vendo a cena. Ele não ligou. Resumo, eu parada. Graças a Deus, todo mundo, porque ali tinha comércio, viu. Quando o cara vem, o cara não é aquela coisa de olhar e... Não, olhar para frente, olhar para o lado. Não, ele olhou para o lado e continuou. De frente no meu carro. Mas ele vinha acelerado. Mas ele veio, arrebentou toda a frente do meu carro e a lateral do meu carro. A pancada foi forte. Jesus Cristo. Eu parada. Quando eu saí do carro, ele tonto.
Ele tinha aquela cara de, como é que a gente diz? De lerdes. No Brasil a gente fala lerdes. Aqueles meio intelectuais, aqueles... Quando ele saiu do carro, ainda vinha com uma bolsinha assim pendurada, que eu olhei para ele, eu falei, seu anormal. Eu estava gritando que nem uma louca, e aí já saiu um bando de gente do lado, de uma loja ali do lado, para me dar força, porque estavam vendo o quanto eu estava gritando, né? Um deles só me perguntou, por que a senhora não buzinou? Eu falei, porque eu não tinha buzina. Só que nesta história, eu não tinha carta. Na hora, eu esqueci totalmente que eu não tinha carta. Aí o homem, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu não sei que carga de água me deu. Eu estava com tanta raiva, porque eu olhei meu carro arrebentado. Eu falei, meu Deus do céu. Mal ou bem o carro era meu, mas quem pagava pelo custo era meu marido. Eu subi em cima da frente do carro e eu falava com ele, mas aos gritos. Eu estava desesperada por aquilo que tinha acontecido com o meu carro. E eu dizia, você não viu o que você fez com o meu carro? Você não viu o que você fez com o meu carro? Olha o que você fez com o meu carro. Gritava com o homem. E o homem, ai, me desculpa. Mas desculpa o quê? Você estava olhando para a morena? Você não tinha que olhar para a morena, você tinha que olhar para frente. Bom, resumo, eu estava gritando. Desesperada. Nisto, como o prédio que a minha mãe morava era na esquina, foi só virar a esquina quando isso aconteceu. O meu marido, na época, estava em casa conversando com a minha mãe. E nisto os dois estão lá conversando, né? E de repente, ele para e fala para minha mãe, é impressão minha, eu estou ouvindo a Filó falar. A minha mãe também para. Parece que é a Filó que está falando, né? Não, ela não está falando, ela está gritando. O que será que aconteceu? É Filó. A minha mãe e ele saem, pegam um interfone, né? Porque os prédios no Brasil têm aquela portaria, aquela entrada, ligam para o recepcionista do prédio e perguntam para o recepcionista, escuta, aconteceu alguma coisa com a Filomena? Você está ouvindo? Sim, eu estou realmente escutando a voz da dona Filomena. Não sei, eu não estou vendo ela aqui na frente, mas estou escutando realmente a voz dela. E sai, ele desce correndo, começa a olhar ali. Como ele sabia que eu ia fazer aquele caminho, aquele trajeto, né? Resolve ir até a esquina. Quando chega à esquina, vê aquela multidão de gente me rodeando, não, ele vê a multidão. Então ele resolve ir até aquela multidão quando me vê em cima do carro, né, fazendo aquela cena, querendo quase matar o homem, né? Aí ele só se aproxima de mim e fala, desce do carro. Ele me agarra pela perna, eu estava de shortinho, camisetinha, um jeito simples. Aquilo era, se não me engano, um sábado. Aí ele só falou, desce do carro, Filó. Não vou descer do carro, porque ele quebrou o carro, porque ele isso, porque ele... E ele desce do carro, Filó. Não vou descer do carro, porque eu estou certa. Ele falou, cala a boca e desce do carro, Filó. Quando eu olhei para ele, eu falei, como é que você fala isso? Quando, afinal de contas... Aí eu virei para um senhor que estava do meu lado me dando razão, não sabia tudo, né? Eu falei, o senhor não viu tudo que aconteceu? E ele falou, eu vi, a senhora está certa, porque aí o senhor contou para ele. E ele só falava para mim, desce do carro, Filó. Aí eu desci do carro. Ele olhou para mim bem no olho, assim como se fosse me abraçar, e falou, você só esqueceu que você não tem carta, né? Aí eu olhei para aquele homem que tinha batido no carro, arrebentado meu carro, não é? E falei, olha, eu tô cansada de brigar com você, tá? Tô cansada de brigar com você. Cansada, estressei, você me deu dor de cabeça. Agora eu vou deixar meu marido brigar com você, tá? Ele olhou para mim e falou assim, você é cara de pau, hein? Eu falei, eu vou deixar meu marido brigar. Tô aqui com uma enxaqueca danada. Agora o meu marido assume. E saí de mansinho e deixei o meu marido lá. E ele olhou para mim e falou, depois a gente conversa. E assim foi, porque nisso chega a polícia. E quando a polícia chega, quem assumiu tudo foi o meu ex-marido e meu atual marido na época. Aí aquele pessoal que estava à volta falou, mas peraí, mas a pessoa nada. O carro é meu, portanto, a briga é comigo. E a polícia ficou quieta. Quando tudo terminou,
tudo terminou. As pessoas se afastaram porque ele tinha 1,87 m de altura, e quando ele falou aquilo, as pessoas ficaram assim meio temerosas. Resolveu-se, pá, o carro tinha seguro, o carro do senhor tinha seguro, que foi o que bateu, o nosso não. Bom, mas resolveu a situação e tal. Quando terminou, tinha uns 4 ou 5 policiais. Quando terminou, um dos policiais virou pro meu marido na época e falou assim: foi você mesmo que bateu? Fui eu que bati. Ok. Mas assim, sério? Ok. É porque, por norma, eu vejo uma outra senhora andar neste carro, não você. Você vê uma outra senhora? Sim. Eu quero acreditar que seja sua esposa. Ah, sim. De vez em quando ela anda no carro, sim. Isto foi num dia. No dia seguinte, em decorrência desta situação, né, eu fiquei com uma sensação de culpa tão grande, mesmo não tendo sido a culpada. Meu único problema é que eu não tinha a carta, que eu peguei num conjunto, um aparelho de jantar que eu tinha, inglês, que custava uma fortuna. Naquela época eu era marchand. Marchand é uma pessoa que mexe com antiguidades, vende antiguidades em leilões. Então eu peguei naquele conjunto que eu tinha, fantástico, chorando, porque eu não queria vender aquilo, mas eu precisava ajudar o meu marido a arrumar o carro. Peguei naquilo e levei no antiquário. Aí, para que não houvesse mais problemas, imagina você sair num carro daquele jeito, todo arrebentado. Eu peguei, liguei naquele mesmo dia em que houve o acidente para a dona de um antiquário que eu conhecia, liguei para ela, para a casa dela, e falei: olha, aconteceu isso assim, assim, e eu tô com medo, porque como meu marido trabalhava, portanto eu não podia pegar no carro dele. E ele, que já estava meio assustado, também não queria me soltar o carro dela. Eu falei: eu tenho que ir aí bem cedo. A que horas você abre o antiquário? Ela falou: filó, eu abro normalmente 8 horas. Mas diante disso, vamos fazer assim: eu abro às 7 e você chega lá às 7 horas e você leva o que você tem que levar. Eu entendo a tua posição. Portanto, ela foi extremamente simpática para me ajudar. Bom, lá vou eu com o carro todo arrebentado, né? Sem a frente. Epa, parecia um cacareco velho. E sem a lateral. E exatamente a lateral esquerda, que fica exposta quando você para numa avenida, né? Quem passar vê. Fica só a roda de fora. Bom, pego eu todo aquele conjunto, aquele aparelho lindo inglês e vou. Chego no antiquário, eu só levei meu bilhete de identidade, meus documentos, numa bolsinha, né? Atravessada, assim, uma bolsinha pequenininha. E a caixa, né? Eram 2 caixas. Chego no antiquário, ela foi fantástica, aquela senhora. Chego no antiquário e entrego para ela e estou negociando com ela. E tinha ainda a moça, porque antes de abrir o antiquário, ela tem sempre uma moça que limpava o antiquário dela, preparava. Estamos nós as duas conversando, nem estávamos ainda dentro do antiquário, estávamos em outra sala. E vem essa moça e diz, eu não lembro do nome dela já, mas diz para ela, não lembro do nome, se não me engano era Marisa. Dona Marisa, tem uns senhores lá fora. Principalmente um está querendo falar com a senhora. Até perguntou se o antiquário estava aberto. A porta estava aberta porque ela estava limpando. Ela falou: quem? O antiquário não está aberto. Ah, sim, mas é a polícia. Epa, quando falou polícia eu já arrepiei. Ela olhou para mim. Ela falou: filho, onde é que você parou o carro? Eu falei: parei na avenida. Porque ela não tinha estacionamento. Era um antiquário que era na avenida, uma das avenidas principais de Campinas. Ai, filho, pelo amor de Deus, de que lado é que o carro sofreu acidente na lateral? Falei, exatamente o lado que fica exposto para a avenida. Ai, meu Deus do céu. Bom, ela falou, fica aqui. E ela foi atender o policial. A pergunta do policial foi, minha senhora, aquele carro que está parado na avenida, a senhora conhece? Ela virou e falou, sim, eu conheço. É a de uma cliente que está aqui. Epa, não teve como esconder. Aí eu vendo que ela estava fazendo de tudo para salvar a minha pele. E não tinha como, ela não tinha muito, ela só conhecia uma parte da história. Eu resolvi aparecer. Resolvi aparecer e ser sincera. Epa, quando eu apareço, eu dou de cara com um policial que já me conhecia na cidade.
e que vivia o tempo todo me perguntando, né? Sobre cartas, sobre... Para variar, estou eu de short, o jeito que eu sempre andava, né? Um calor danado. Ele olha para mim e falou, senhora? Eu falei, sou sim, bom dia, senhor policial, como vai o senhor? 7 horas da manhã, 7h30, naquele horário mais ou menos, devia ser umas 7h30. O que aconteceu com o seu carro? Aí eu contei o que tinha acontecido, um acidente e tal. O carro daquele jeito não dá para andar na cidade, não dá nem para andar. Deveria já estar no conserto. Eu falei, sim, isso foi ontem, senhor policial, isso foi ontem. E por que não está no conserto? Eu falei, porque para ir para o conserto a gente tem que ter dinheiro. Bom, então deveria estar guardado. Eu falei, pois é, mas eu preciso de dinheiro para ir para o concerto. E como ela já tinha adiantado a história, eu falei, exatamente por isso que eu estou aqui. Como eu mexo com obras de arte, isso e aquilo, eu vi vender este aparelho porque eu preciso de dinheiro. Bom, eu contei a história, de braços cruzados, só olhando para mim. Ele falou, sim senhor, eu entendo perfeitamente. Ok. E a senhora conseguiu vender antes mesmo, porque a gente ainda estava negociando. Antes mesmo de eu concluir alguma coisa, ela já se apressou e disse sim. A negociação foi feita e ela vendeu o aparelho. Portanto, a gente não tinha chegado aos finalmente, mas ela já se adiantou, né? Aí ele virou, a senhora pode me acompanhar até lá fora? Meu coração estava na boca. Eu fui acompanhando. Aí ele perguntou de novo onde tinha sido o acidente, como tinha sido feito o registro, papapá. Eu já não sabia, porque quem tinha feito o restante daquele final, né, da história tinha sido meu marido. Não, foi registrado queixa, né? O carro do senhor tinha seguro, eu comecei a chutar. Porque, no fundo, na metade da história, apareceu o meu marido e foi ele que fez, né, todo o registro final. E eu comecei a chutar. Aí ele vira para mim e falou assim, senhora, então tá bom. Bom, o carro tem que ir para o conserto, mas de qualquer forma, antes de terminarmos esta história, por favor, sua carteira. Aí eu, que estava com aquela bolsinha pendurada, aquele cara já me perseguia há tempos em Campinas. Eu começo, a senhora do antiquário mete a mão na cabeça, aflita. Eu ali vendendo as coisas para levar o carro para o conserto. Quando ele me pede a carteira, ela mete as mãos na cabeça, ela até saiu de perto. Depois voltou. Aí eu começo, na maior calma, a abrir a bolsa, pego aquela carteirinha, tinha uma carteirinha dentro, tinha bilhete de identidade, os documentos principais, né? Senhor policial, com a pressa de vir vender as coisas, esqueci da carteira. Ele olhou para mim, ele estava de óculos de sol, baixou os óculos, olhou para mim. Você está brincando, né? Você só pode estar brincando. Eu falei, não. E assim, foi tão instantâneo eu chorar, mas tão instantâneo eu chorar, que eu falei, não estou brincando. Eu não estaria brincando com uma situação dessas. Eu esqueci da carteira. Ele falou, bom, é muito simples, nós vamos rebocar o seu carro e a senhora vai junto. Eu tinha uma facilidade de subir no carro, eu subi no carro e sentei em cima do capô. Eu falei, o senhor não vai levar meu carro. Nem o meu carro, nem a mim. Ele olhou para mim e falou, como é que é? Mas a rapidez, eu parecia um macaquinho subindo em cima do carro. Ele falou, como é que é? Eu falei, não vai levar. Eu estou desesperada para arrumar dinheiro, para mandar arrumar meu carro. O meu marido não tem dinheiro para arrumar o meu carro. Eu estou aqui vendendo minhas coisas para arrumar meu carro. E o senhor quer me levar presa? Levar preso o meu carrinho, o único carrinho que eu tenho para trabalhar. Não, senhora, isso é injusto. O senhor vai deixar eu ir em casa. Se for o caso, o senhor vem atrás. Pega a sua moto e vem atrás de mim. Eu vou estar em casa. Eu pego a minha carteira, ok? E mostro para a senhora. Agora, querer levar meu carro preso, estou aqui fazendo o maior esforço para vender minhas coisas, para arrumar o carro. Não, senhora, eu vou em casa pegar o meu documento. Agora, só porque eu esqueci. Não, senhora, não. E sentei em cima do capô do carro. E ele olhava para mim e ele falou, mas a senhora é muito cara de pau. E sorrindo. E eu, séria. Aí ela, que já me conhecia, falou, ela não vai sair de cima do capô. Vocês vão ter que rebocar o carro com ela em cima do capô. Eu não duvido.
porque já não é a primeira nem segunda que eu tento pegá-la na cidade e não consegui. Esta é a primeira vez. Eu falei, então, o único acordo é você me deixar em casa. Bom, depois de mais de meia hora de conversa, essa senhora me ajudando, ele falou, tudo bem. Pegou meu telefone, eu não tinha o telefone, pegou o telefone da vizinha. Ainda por cima da vizinha, eu falei, eu não tenho telefone. Por aí o senhor vê o meu grau de aflição. Tá bom. Pegou o número do bilhete de identidade, a documentação toda. Então vai em casa. Chego em casa, meu marido tá dormindo. Aí eu chego nele, amor, acorda. Maior carinho, né? Olha o carinho pra acordar o cara. Amor, acorda. No dia anterior tinha acontecido um acidente. Aí no dia seguinte, amor, acorda. Depois de 15 minutos, alisando, acorda, amor, acorda. O que foi? Ó, deixa eu te explicar. Eu peguei o carro. Que carro? Eu falei, meu carro. O carro que se acidentou, não é? E peguei aquele aparelho inglês e para te ajudar, não é? Porque eu sei que o custo para arrumar o carro ia ser muito alto, eu peguei e fui levar no antiquário, porque ontem eu liguei para a senhora do antiquário, combinei com ela, não é? E quando ele já me conhecia. E quando eu estava lá no antiquário, estava dando tudo certo. Falou logo, filó. Então, e quando eu estava no antiquário, de repente a moça que estava lá limpando entrou na sala onde a gente estava e anunciou que a polícia estava do lado de fora. Ai, meu Deus do céu, ele sentou logo na cama. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que a gente conversou amigavelmente, ele conversou comigo, e ele até disse que já me conhecia na cidade. Eu sabia. Tinha que dar merda. Ia acontecer o quê, filó? Eu falei, ele disse que ia levar o carro, né, que ia rebocar o carro, pediu a minha carteira de habilitação, eu disse que não tinha esquecido em casa, e sentei no capô. Você sentou no capô? Eu falei, só reboca comigo junto, em cima. Então eu não deixei. Foi mais de meia hora ali, ó, conversando com o cara, e chegamos a um acordo. Ele anotou todos os dados do meu bilhete de identidade e tal, e eu disse para ele que vinha pegar a minha carteira de habilitação em casa. Ele meteu a mão na cabeça e falou, que carteira de habilitação se você não tem? Eu falei, eu sei, meu amor, eu sei que eu não tenho carteira de habilitação, né? Mas eu fui vender para te ajudar, então você levanta da cama, amor, e você vem comigo, né? E eu vou contigo. É sempre assim, e agora? Eu falei, bom, eu estava tentando te ajudar, eu queria vender o aparelho, aquele aparelho vendido, dava para consertar o carro inteiro, e eu vendi. Pelo menos isso, né? Temos dinheiro até para o final do mês, além de arrumar o carro, mas agora quem é que vai levar com o policial? Sou eu, né? Epa, o cara resmungou mais de hora, se arrumou, olhou para mim, essa vai ser a última. E ele foi sozinho. Quando ele chegou, depois me liga para a vizinha, obviamente, a dona do antiquário, morrendo de rir, porque o meu marido realmente impunha respeito com o tamanho dele, porque quando chega não no mesmo carro, né, o meu marido, a primeira coisa que o policial faz é tirar os óculos. Cadê a dona Filomena? A dona Filomena chegou em casa quase desmaiando. Eu sou o marido dela. Eu não falo com a senhora. Eu quero aqui a dona Filomena. Ele falou, não, o senhor vai falar comigo, porque o dono do carro sou eu. E assim, somos casados em comunhão de bens e, obviamente, como temos 2 carros, eu disponibilizo este carro para ela. O acidente aconteceu ontem, mas de qualquer forma, o carro é meu. Portanto, o senhor vai falar comigo. E ele, com aquele jeito que ele tinha, de 1,87 m, forte, que ele era grande, malhado, o policial não teve outro jeito senão conversar com ele. Ele falou, você pode me levar para a esquadra? Vamos conversar na esquadra. E ele realmente impunha muito respeito. E assim foi, resolveu. Aí nisso,
contou dessa situação, isso foi na frente do antiquário, a senhora estava assistindo, e no final a senhora pegou, né, aceitou, nós já estávamos praticamente com a negociação fechada, pôs o dinheiro no envelope com uma cartinha para mim e mandou através dele, e falou, olha, ela não teve culpa nenhuma, contou para ele o que tinha acontecido no momento em que a polícia chegou, e falou para ele, ela não teve culpa nenhuma. Ela realmente chorou, óbvio que ela não tem carteira, eu estava sabendo, mas ela fez de tudo, porque no fundo ela queria ajudar você, né? Porque, independente do carro ser vosso, é uma comunhão de bens aqui, mas ela fez tudo isso porque ela queria muito colaborar. Tanto ele, quando chegou em casa, primeiro fez aquela cara séria, de bravo, né? Ele falou, pô, você me põe em cada situação, vamos logo tirar essa carta? Resumo, minha gente, eu demorei 14 anos para tirar a carta. 14 anos. E nestes 14 anos, eu viajei para Santos, mas eram imensas as viagens que eu fazia, imensas. E eu posso dizer, foi certo? Não, não foi certo. Mas é aquilo. Eu comecei este vídeo dizendo, convidei João Lourenço para tomar café, né? Eu não tirei a carta porque minha vida sempre foi muito apertada. Muito, muito apertada. Eu tinha um marido que, apesar de ser engenheiro, e foi um dos grandes engenheiros que existiu na região, nós moramos muito tempo em vários pontos do Brasil, mas os principais foram São Paulo e Bahia. E na Bahia moramos muito tempo, assim como em São Paulo. Ele foi um dos grandes engenheiros que o Brasil teve. Mas a nossa vida sempre foi muito apertada, por incrível que pareça, não morávamos mal, pelo contrário, morávamos bem, mas sempre, sempre com uma vida apertada, porque o Brasil também nunca foi um país barato, né? E por uma série de fatores que não vou aqui questionar agora, tínhamos sempre uma vida apertada. Portanto, eu dava sempre muita importância àquilo que hoje eu acho que não existe muito. Eu dava sempre muita importância à família, eu dava sempre muita importância aos meus filhos. Portanto, sempre muitas outras coisas estavam em primeiro lugar, né? E eu ia deixando para trás aquilo que de repente também era o certo, né? Era o correto. Como, por exemplo, tirar a carta, né? E foi ao final de 14 anos que a minha mãe virou um dia para mim e falou, pelo amor de Deus, porque eu dirigia muito bem, eu dirijo muito bem, a minha mãe disse, pelo amor de Deus, filha, um dia você está numa dessas viagens, eu andava com os meus filhos, eu mudei para Bahia, eu mudei para Porto Seguro, eu andei em várias partes do Brasil e dirigia e tinha os meus carros, portanto, a minha mãe um dia cansou e falou, não. E, portanto, chegou uma hora que eu até tinha dinheiro para tirar a carta, mas eu já estava tão acomodada que dizia, não, ainda não é hora. E a minha mãe um dia cansou e disse, não, você vai tirar a carta. Eu falei, não. E na esquina de casa tinha uma escola, uma autoescola. E ela foi lá, pagou, e chegou e disse, está aqui, com o recibo na mão, agora você vai ser obrigado a tirar a carta, porque eu já paguei. E se você não fizer, meu Deus, nós vamos deixar de nos falar. Eu fiquei muito brava, eu falei, eu não quero, eu sentia um negócio que eu me sentia pressionada, de repente, ter que entrar numa autoescola. Bom, resumo, quando eu cheguei lá, eu falei para o senhor, olha, eu já sei dirigir, de repente eu acho que eu só tenho que fazer o exame, né? Eles não acreditaram. Aí o senhor falou, não, você tem que fazer as aulas. Eu falei, o senhor está brincando comigo, não? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Não é nem aulas, eu não vou pagar aula nenhuma, porque as aulas são caras, eu acho que em qualquer parte do mundo, né? Eu falei, nós vamos fazer um teste. Se o senhor achar que eu preciso de aulas, né? Então tá bom, eu faço umas aulinhas, né? Aí o senhor era um senhor muito engraçado, que puxava o cabelo daqui e vinha até aqui, né? Baixinho, né? Eu falei, vamos. Aí, não lembro que carro era, mas não era Fusca. Lá também o Fusca predominava. Mas não lembro que carro era. Se era um Gol. Bom, era um carro razoavelmente bom. Aí ele, por favor, já logo na entrada, na saída, né, pro teste, ele falou, vamos sair daqui, porque tinha uma área específica para se fazer os testes. Se você diz que dirige, então você pode sair daqui. Eu falei, ok, sem problema. Era praticamente em frente à minha casa. E saí. E dali até a área do teste, né?
Ele já foi olhando assim para mim de uma forma muito esquisita. E lá no teste paramos, faz baliza, faz isso, faz aquilo. O que eu tinha que fazer, que é praticamente quase que uma prova final, eu fiz. E depois voltamos, ainda brinquei com ele, né? E falei, você não quer parar para tomar um cafezinho? Ele olhou para mim, muito sério. Sério, cara? Aí fiquei quieta, né? Falei, não é para brincadeiras aqui. Quando chegou no final, né? Subimos, fomos à escolinha. Ele falou, ela não precisa de aulas, ela dirige muito bem. Falei, obrigado. Bom, então é só o exame final, né? E assim foi. Portanto, depois de 14 anos, eu tirei minha carta. Contei-vos a minha vida. Eu acho que existem muitas pessoas que, como eu, também passam por esse tipo de situação, mas não aconselho a ninguém. Portanto, aquela história. Eu estou vos contando um pedaço da minha vida, mas não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, tá? O certo, assim como minha filha tirou a carta, minha filha, no caso, tirou a carta na Inglaterra, né? Que é um outro esquema, mas não digo que seja mais difícil, eu acho que tem país, o Brasil eu acho mais exigente em certas áreas, porque na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, o esquema é diferente, mas cada país é um país. Portanto, o que eu aconselho mesmo é, você quer dirigir? Tire a carta, porque não é tanto pelo facto de pegarem, de pedirem a carta e você não tem a carta. É de repente você sofrer um acidente, né? É de repente você atropelar alguém, é de repente você... a minha avó se preocupava com os porquinhos, né? O porquinho era o porquinho, e se fosse uma criança? Né? Portanto, eu contei tudo isto pelo lado da aventura, que realmente foi uma aventura na minha vida. Graças a Deus não houve nenhum acidente, não houve nenhum problema na decorrência da minha trajetória automobilística, né? Mas porque Deus esteve perto, né? Mas foi uma aventura. Viajei muito, levei meus filhos muito nesta aventura, sempre fui, independente de ser realmente uma pessoa que sabe conduzir muito bem, mas sempre fui muito cautelosa, tá? Mas poderia não ter sido, poderia de repente ter acontecido algum problema, não aconteceu. Portanto, escutem o que eu estou falando, mas não façam aquilo que eu fiz. Este é o conselho que eu deixo. Já estamos em 57 minutos de gravação. Por hoje chega, tá? Um beijo grande para todos vocês. Amanhã ou depois haverá nova história. Isto foi uma forma de relaxar hoje, para não falar de João Lourenço, já que ele não aceitou o meu café da manhã. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estamos juntos de novo. Beijo.